Vamos falar um pouco de Nova Veneza, nossa cidade? Nossa cidade de Nova Veneza, ela está localizada no Brasil, no estado de Goiás, bem na região centro-oeste. Olha aqui, pessoal, bem ao centro do país, certinho? Então, esse município pertencente ao estado de Goiás está situado a 29 quilômetros de Goiânia, próximo aí à capital, a oeste. A cidade foi elevada à categoria de município, ou seja, ela se tornou uma cidade. Ela passou de distrito, que é parte de um município, para ser realmente um município, para ser essa nossa cidade que conhecemos através da lei estadual, ou seja, o estado deu o decreto de número 2095 em 14 de novembro de 1958, para que Nova Veneza se tornasse um município. E Nova Veneza é conhecida principalmente por sua forte ascendência italiana, ou seja, a forte característica descendência italiana que nós temos em nossa cidade. E com isso veio o Festival de Culinária Típica Italiana, que é realizado em maio. A história dessa cidade começou em uma área pertencente ao município de Anápolis. Aqui está a nossa cidade de Nova Veneza, ela passa por outras cidades como Nerópolis, outras menores, até chegar em Anápolis. Pode parecer uma distância longa, mas antigamente os territórios pertencentes a um determinado município eram muito extensos. Então, em 23 de março de 1895, chegaram os primeiros moradores, Antônio da Silva Loures e seu filho José da Silva Loures, requerendo uma propriedade rural através da escritura pública, pois aqui pertencia a Anápolis, ou seja, eles foram a Anápolis e decidiram firmar moradia aqui, que era um território extremamente urbano, ou seja, era totalmente ruralista o território. Logo vieram outras famílias, como Manuel Antônio Gomes, Manuel Antônio de Souza, Pedro Camilo, Teotônio Alves, com o objetivo de cultivar o café. Seus meios de transporte eram na época cavalos, carros de boi, pois não havia estradas, como havia dito antes, era uma terra extremamente ruralista, e eles vieram realmente com o intuito do plantio do café. A história de Nova Veneza também está ligada à imigração italiana. O que é imigração? Certas populações, né, de outras nações, outros países que migram para outros países. No caso, italianos vieram para esse território, outrora que não era um município ainda, né? Era um território ruralista, não era um urbanista ainda. Então, esse território ruralista, que ainda não tinha ascendência das cidades, não tinha estrutura da cidade, eram realmente voltados ao cultivo do café. E muitas famílias italianas chegaram através de cartas de conhecidos que falavam que aqui na América do Sul, havia muitas possibilidades de melhoria de vida, porque aqui o cultivo, essa área ruralista, essa área voltada mesmo para o campo, estava dando oportunidade para o plantio do café. E esses italianos vieram de Treviso, província de Veneto, onde eram acostumados com a lida de parreiras, que é o cultivo de uva. Tá vendo? Então eles deixaram o cultivo de uva, ou seja, já eram agricultores, já tinham domínio da terra, do cultivo da terra, e começaram a cultivar o café aqui no território, né, que antes era pertencente a Anápolis, que depois se tornaria o município de Nova Veneza. O senhor João Estival veio no ano de 1911 com incumbência por parte de seus familiares e amigos e adquiriu uma propriedade rural onde todos pudessem morar e trabalhar. Ou seja, ele ele comprou e adquiriu uma grande porção de terra, um grande território de terra, onde que não somente ele pudesse morar, como também os seus parentes. Ele comprou 362 alqueires e meio, denominada Fazenda Barra da Cachoeira. Ele comprou uma grande fazenda para que todos pudessem ter aí o plantio do café e ter uma melhoria de vida. Permaneceram aqui alguns meses João Estival, Cesarino Estival e Joaquim. Retornaram para Minas Gerais os senhores João e Joaquim Estival.
para trazerem suas famílias e as famílias de Cesário. Cesário Estival ficou para providenciar a construção da casa para abrigar toda a família que viesse para fazer lavoura de milho, arroz, feijão e mandioca. Quando retornaram, trouxeram as famílias Faquim e Estival. Vieram de trem até Catalão e de lá para cá em 7 carros de bois, ou seja, a quantidade de pessoas que eram, pessoal, 7 carros de bois com as famílias, tanto a família Faquim e a Estival, que hoje são referência na nossa cidade em questão de nome e fundação, porque foram eles que fundaram a Fazenda Barra da Cachoeira, que é um território, né, muito vasto, que depois foi pertencente à cidade de Nova Veneza. Esses carros de boi, né, são tipo carroças, tipo carretão, que são puxados por bois. Então eles ficaram, né, trouxeram a família e não ficaram somente no cultivo do café. Eles criaram lavouras de milho, arroz, feijão e mandioca. Ou seja, começava aqui uma jornada agrária no território de Nova Veneza. E agora com um grande quantitativo de pessoas de uma única família. Partindo da construção da igreja, começaram a se desenvolver a parte urbana. Até então, pessoal, se tinha somente essa parte ruralista, né, agrária, as fazendas cercadas de lavouras, onde as famílias tinham lá seus servos, né, seus peões, que ajudavam no manejo da terra. Então, além dos familiares, ainda tinham os funcionários que trabalhavam com eles e pessoas também que vieram para trabalhar, para buscar melhorias de vida. E nós devemos lembrar que tanto Itália, né, como Portugal, que são descendências, que estamos falando desde a colonização e também do surgimento da cidade, tem uma ascendência muito grande ao catolicismo. Tem na sua cultura o catolicismo. Então, o catolicismo, ele tinha necessidade de uma construção de uma igreja para que eles pudessem estar ali realizando os seus votos e fazendo suas cerimônias religiosas. Então veio a construção da igreja e a partir da construção da igreja começou-se a desenvolver a parte urbana, residencial e comercial de Nova Veneza. Construiu-se a igreja no centro, no território central, com toda uma estrutura para que todo mundo pudesse fazer a devoção e no seu entorno foram sendo desenvolvidas casas urbanas para dar provimento quem fosse à missa, para poder ter uma comida para comer mais caseirinha, que eram os comércios. Começou-se a vender ali objetos religiosos, depois roupas, enfim, foi surgindo um comércio e residência em volta a essa igreja. Algumas pessoas contribuíram para este desenvolvimento. Ao longo de todo este processo histórico, Nova Veneza tem participado ativamente do desenvolvimento socioeconômico. O que é socioeconômico? É social e econômico. Social do lado da pessoa, do humano, da sociedade de Nova Veneza. Econômico é o financeiro, é o crescimento da cidade. Político, que é administração pública, que é trazer a cidade à política, ter aí os benefícios de um município, água, energia, saneamentos, escolas, postos de saúde. Cultural, ou seja, de eventos, de manifestações que trouxessem as características da cidade para o estado de Goiás. Através dos trabalhos sérios e competentes de seus governantes e de toda a comunidade. A comunidade são as pessoas que ali assumiram a cidade, que não era cidade, que era terra, como parte deles, como moradia deles, foi que reconheceram o valor e transformaram ele em município e a sua população, a população de Nova Veneza. Espero que todos tenham gostado dessa linda história.